Capítulo V. Do Distrito Federal e dos Territórios. Seção I. Do Distrito Federal. Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Segundo, a eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do art. 77, e dos deputados distritais coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Terceiro, aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplicar-se o disposto no art. 27. Quarto, lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 104, de 2019. Seção 2ª. Dos Territórios. Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Primeiro, os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4º deste título. Segundo, as contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Terceiro, nos territórios federais com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6. Da intervenção. Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para i. Manter a integridade nacional. Segunda, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra. Terceira, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Quarta, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. V. Reorganizar as finanças da unidade da Federação que a. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. B. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Sexta. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Sétima. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. I. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Art. 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando i. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Segunda, não forem prestadas contas dévidas, na forma da lei. Terceira, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Quarta, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Art. 36. A decretação da intervenção dependerá. E, no caso do art. 34,
quarta, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Segunda, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Terceira, de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, sétima, e no caso de recusa à execução de lei federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Primeiro, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Segundo, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Terceiro, nos casos do art. 34, sexta e sétima, ou do art. 35, quarta, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Quarto, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. V. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexta, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitava, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nona, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vide Emenda Constitucional número 106, de 2020. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o quarto do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices,
redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, Regulamento. 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos arts. 39, 4º, 150, 2ª, 153, 3ª e 153, 2º, e, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional número 34, de 2001. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. XX, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. XXI, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento XXII, as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a não observância do disposto nos incisos 2ª e 3ª implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, XXI, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceira, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sexto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, regulamento, vigência. E, o prazo de duração do contrato, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, a remuneração do pessoal. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Nono, o disposto no inciso 11 aplicar-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
v. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Seção 2ª. Dos servidores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide ad número 2.135-4. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, vide ad número 2.135-4. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, os requisitos para a investidura, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, as peculiaridades dos cargos, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, aplicar-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, xx, xx e xxx, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, x e 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quinto, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, 11. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sexto, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitavo, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do 4º
incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Nono, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Primeiro, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. E, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejarão a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segunda, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional número 88, de 2015, vide Lei Complementar número 152, de 2015. Terceira, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segundo, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o segundo do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Terceiro, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarto, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 4 graus A, 4 graus B, 4 graus C e 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 4 graus A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 4 graus B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do art. 51, o inciso 13 do caput do art. 52 e os incisos e a 4ª do caput do art. 144. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 4 graus C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quinto, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do primeiro, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétimo, observado o disposto no segundo do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o 4 graus B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitavo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Nono, o tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 9º e 9 graus A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. 11. Aplicar-se o limite fixado no art. 37, 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 13. Aplicar-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no 16. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.
Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 18. Incidir a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003, vide ADIN 3133, vide ADIN 3143, vide ADIN 3184. 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o 22. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 21. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. E, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segunda, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Terceira, fiscalização pela União e controle externo e social, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Quarta, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. V. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sexta, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétima, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitava, condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nona,
Condições para adesão a consórcio público, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. X. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Seção 3ª. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Art. 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 18, de 1998. Primeiro, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, 8º, do art. 40, 9º, e do art. 142, 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Segundo, aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplicar-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Terceiro, aplicar-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Incluído pela Emenda Constitucional número 101, de 2019. Seção 4ª. Das regiões. Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Primeiro, lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento.
Segunda, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Segundo, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. E, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Segunda, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Terceira, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Quarta, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Terceiro, nas áreas a que se refere o segundo. Quarta, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4. Da Organização dos Poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional número 80, de 2014. Capítulo I. Do Poder Legislativo. Seção I. Do Congresso Nacional. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Primeiro, o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Vide Lei Complementar número 78, de 1993. Segundo, cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Primeiro, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Segundo, a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3. Terceiro, cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2ª. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre I. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Segunda, Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Terceira, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Quarta, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. V. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Sexta, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Sétima, transferência temporária da sede do governo federal. Oitava, concessão de anistia. Nona, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. X. Criação,
transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, sexta, b, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. 12. Telecomunicações e radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. E resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Segunda, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Terceira, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Quarta, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. V. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Sexta, mudar temporariamente sua sede. Sétima, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe os arts. 37, 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitava, fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 37, 11, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Nona, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. X. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts.
167B, 167C, 167D, 167I, 167F e 167G desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Primeiro, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Segundo, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. E, autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Segunda, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Terceira, elaborar seu regimento interno. Quarta, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. V. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, 7ª. Seção 4ª. Do Senado Federal. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. E, processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles, redação dada pela Emenda Constitucional número 23, de 2 de setembro de 99. Segunda, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, redação dada pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Terceira, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. C. Governador de território. D. Presidente e diretores do Banco Central. E. Procurador-Geral da República. F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Quarta, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. V. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Sexta, fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sétima, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.
Oitava, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Nona, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. X. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, 7ª. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e segunda, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção V. Dos deputados e dos senadores. Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Primeiro, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Terceiro, recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Quarto, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Quinto, a sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Sexto, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Sétimo, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001. Oitavo, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
incluído pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Art. 54. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior. Segunda, desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no inciso I, A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Art. 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. I. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segunda, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceira, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Quarta, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. V. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Segundo, nos casos dos incisos I, segunda e sexta, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional número 76, de 2013. Terceiro, nos casos previstos nos incisos terceira a v, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Quarto, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vais ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam o segundo e terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão número 6, de 1994. Art. 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador. E, investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária. Segunda, licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Primeiro, o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Segundo, ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Terceiro, na hipótese do inciso I, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção sexta. Das reuniões. Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Primeiro, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
Segundo, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Terceiro, além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa. Segunda, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. Terceira, receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República. Quarta, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Quarto, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Quinto, a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Sexto, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. E, pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Segunda, pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Sétimo, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Oitavo, havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Incluído pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Seção 7ª. Das comissões. Art. 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Primeiro, na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Segundo, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Segunda, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Terceira, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Quarta, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. V. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Sexta, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Quarto, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8ª. Do Processo Legislativo. Subseção I. Disposição Geral. Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de e emendas à Constituição. Segunda, leis complementares. Terceira, leis ordinárias. Quarta, leis delegadas. V. Medidas provisórias. Sexta, decretos legislativos. Sétima, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2ª. Da emenda à Constituição. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta e, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Segunda, do Presidente da República. Terceira, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Primeiro, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Segundo, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Terceiro, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Quarto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir e a forma federativa de Estado. Segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira, a separação dos poderes. Quarta, os direitos e garantias individuais. Quinto, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.